Antes de falarmos ou continuarmos falando sobre a questão dos heróis que nós devemos ser, pense um pouco o grande privilégio que nós temos. O que nós estamos fazendo aqui agora? Adorando o verdadeiro Deus. Podíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos no melhor lugar do mundo agora. Irmãos que reconhecem o pecado, que reconhecem a necessidade de um Salvador, iluminados pelo Espírito Santo, agora podemos adorar a Deus de verdade. E Ele está prestando atenção na nossa adoração. Entende? Isso é um grande privilégio. Eu sei que foi difícil sair da cama, estava quentinho lá, ok? Mas nós saímos de lá para adorarmos ao verdadeiro Deus. Poder expressar para Ele, através do cântico, a nossa devoção a Ele, a nossa alegria de pertencermos a Ele, e também o privilégio de ouvir a Sua palavra e de compreender a Sua palavra. Eu não sei se você se lembra de quando você era descrente, E alguns eram descrentes, mas tinham a Bíblia, e lia a Bíblia e não entendia como nós entendemos hoje. Então nós somos privilegiados por termos o Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita a conhecer Deus, a ter um relacionamento com Deus e prestar uma adoração que Deus aceita graças ao sacrifício de Jesus. Quando Deus olha para a nossa vida, ainda com muita luta contra o pecado e com muito pecado, o que Ele vê? Ele vê a brancura da nossa vida por causa do sangue de Jesus. Irmãos, isso é um grande privilégio. Adorar a Deus individualmente, mas também coletivamente, é um grande privilégio. É o melhor lugar que nós poderíamos estar. Amém? Obrigado, Deus, por fazermos parte desse grupo. Sabemos que não foi pela nossa própria vontade. Foi o Senhor, ó Pai querido, que nos atraiu, na verdade, que nos arrastou para perto do Senhor, abriu os nossos olhos para que pudéssemos ver a Tua beleza, a Tua santidade, ó Pai querido, e o quanto nós precisamos de um Salvador, e quanto nós precisamos de um Deus que continue nos acompanhando na nossa carreira cristã. Obrigado por ter nos feito Teus filhos, ó Pai querido. Ajuda-nos a valorizar esse feito, ó Pai querido, como o bem mais precioso que nós temos. E agora pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, me use, ó Pai, e também fale ao coração de todos nós para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A jornada de um herói da fé é uma continuação das mensagens do começo do ano, só que agora o título é diferente, Agora é de um herói, ok? Que nós estamos fixando a mente, que é Abraão. Mas o que nós estamos querendo é aprender a conhecer a Deus, para andar com Deus, dependendo exclusivamente dEle. Então, na mensagem da semana passada, nós vimos o início da caminhada de Salomão. Ele começou bem, ele foi um rei que amava a Deus, o desejo dele e as ações dele era realmente para buscar a Deus e também para viver ou para servir ao seu povo. Então as suas ações também é para o bem do povo. Infelizmente, no final da caminhada, Salomão foi um rei idólatra. Ele amou mais as esposas idólatras do que a Deus, e amou mais a si mesmo do que a Deus e do que o seu povo. O início da caminhada de Abraão foi uma pessoa que confiou na promessa de Deus e obedeceu, saindo da sua terra. O final da caminhada de Abraão, uma pessoa que confiou na promessa de Deus, obedeceu, oferecendo a ele aquilo que ele tinha de mais precioso, porque ele confiava ou continuava confiando na promessa de Deus. Nós vimos também uma lista de realizações de pessoas fracas como nós, mas que da fraqueza tiraram forças
para demonstrar a fé na pessoa de Deus. Esse grupo, Deus afirmou que o mundo não era digno de tê-las entre eles. Pode imaginar essa frase? Essas pessoas são os anônimos, o tal dos os quais. Anônimos para nós, porque o nome deles não estão lá em Hebreus 11, mas os feitos estão. Então significa que não são anônimos para Deus. Nós precisamos querer fazer parte desse grupo. As duas principais conclusões foram: Deus nos salvou para sermos mais do que vencedores, nenhuma novidade, né? O Novo Testamento diz isso. Deus nos salvou para que tenhamos a ambição de pensar, sentir e agir como Jesus. Essa deve ser a nossa maior ambição. Mensagem de hoje, eu quero introduzir afirmando que, para ser um herói da fé, primeiro é necessário que Deus o retire do estilo de vida sob a escravidão do pecado e, consequentemente, de uma vida espiritual miserável. E eu sei que para a maioria isso não é novidade, mas eu quero mostrar para vocês, irmãos, o nosso Deus é o mesmo, a harmonia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Às vezes as pessoas perguntam, como era a salvação no Antigo Testamento? Era do mesmo jeito do Novo Testamento. Né? Nós vamos ver isso, quer dizer, os princípios eram os mesmos. Gênesis capítulo 11, versículos 10 até o versículo 26, vai adiante, nós temos uma descrição dos descendentes de Abraão, porque termina bem em Abraão e é de propósito. Então muitas pessoas perguntam, por que na Bíblia nós temos uma lista de nomes, lista de cidades, essa genealogia? É para provar, irmãos, que a Bíblia é real. A Bíblia foi escrita dentro de uma história que pode ser comprovada. Né? É Deus agindo na história de nações, de pessoas, de indivíduos, por isso que ela é a palavra de Deus. E aí vem as gerações de Sem, que eu não vou ler a geração toda, mas começa com Sem por quê? Porque Sem era o filho mais velho de Noé, ok? Que escapou, né, do dilúvio, ok? E Abraão é dessa descendência. E o livro de Josué afirma que Abraão era também idólatra. Como todos nós, antes de conhecermos Jesus como Senhor e Salvador. Então Josué disse ao povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. E essa frase, servir a outros deuses, significa que eles serviam a deuses diferentes do verdadeiro Deus. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então nós temos uma afirmação aqui, que Abraão e que Terá serviram a outros deuses. Então, e o termo servir, irmãos, é o mesmo termo que nós usamos para adorar, inclusive no Novo Testamento. Né? Ontem nós tivemos aqui uma festa muito joia, ok? Pessoas serviram aqui e tudo o que foi feito no sentido de serviço, desde o mutirão e tudo mais, é culto ao Senhor como é aquilo que nós estamos reunidos agora. É muito importante que a gente entenda isso. O serviço que nós prestamos a Deus é adoração e aqui também é um serviço de adoração. Esse nome Terá, ele faz referência ao Deus da lua, que era o Deus que era adorado naquela região. Então Abraão, descendente de Sem, lembra, primogênito de Noé, estava vivo na época de Babel. Sem estava vivo na época de Babel, quando veio a confusão de línguas. E mesmo Deus tendo punido, né, aquela geração através da multiplicação de línguas, e o propósito daquela punição, vocês lembram? É para que o pecado fosse freado. Porque se continuasse daquele jeito, então o pecado ia acelerar muito mais rápido. Então veio aquela punição, mas a geração de Sem, que é a geração de Abraão, se tornou idólatra. Eram idólatras.
E por causa disso, isso é de uma terra totalmente corrompida, é que Deus agora faz uma aliança com Abraão, cuja o propósito era criar um grupo, um povo de adoradores ao verdadeiro Deus, porque não existia esse povo. A idolatria havia tomado conta, nós já estudamos isso anteriormente. Então o propósito de Deus, ao salvar Abraão, ao chamá-lo, era começar agora um grupo, uma nação, que adorasse ao verdadeiro Deus, para que através deles outros fossem alcançados. Muito parecido conosco hoje, não é? Josué, ao fazer essa afirmação, ele está confrontando o povo de Israel. O povo de Israel já havia experimentado, né, os milagres de Deus, já havia entrado na terra. Josué agora está nos fins dos seus dias, parte da terra já havia sido conquistada. Eles já haviam experimentado o poder de Deus na vida deles durante muitos anos, né? Desde a saída do Egito, 40 anos lá no deserto, já haviam conquistado a terra, então mais tempo ainda havia passado, e agora, no final da vida, Josué está reunindo o povo, ok? Reunindo para quê? Para alertá-los em relação ao perigo da idolatria. Todos nós, mesmo sendo salvos, enquanto estivermos aqui neste mundo, corremos o risco de voltar a sermos idólatras como nós éramos antes da conversão. E ele está chamando o povo, dizendo, olha, os seus antepassados eram assim, eles se tornaram idólatras depois de tanto tempo, e Abraão foi chamado para tirar, né, para tirá-lo da idolatria e formar vocês como povo agora não mais idólatra. E assim que ele termina, vamos dizer assim, o sermão dele, né? Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Por que ele falou isso? Porque no meio do povo já ainda voltou a ter idolatria. Poucos anos depois de terem sido libertos, né, da escravidão egípcia, não se passaram aqui, o quê? Cento e poucos anos. Voltaram à idolatria, né? Servi ao Senhor, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam ali de Eufrates, ou os deuses dos amoreus, cuja terra agora habitais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas é interessante que lá no versículo 2, começa assim, ó. Assim diz o Senhor. Significa que Josué estava falando exatamente o que Deus queria que ele falasse para o povo. Ali era Deus falando para o povo através de Josué. Então, Deus lá está reunindo o povo de Israel, patriarca Abraão, para desafiá-los a serem fiéis, desafiá-los a abandonar a idolatria. Por isso que Josué lembra do passado, tanto do passado, né, de Abraão, quanto do passado deles mesmos. É muito importante que nós lembremos de onde nós fomos tirados, para não voltarmos para lá. Abraão, ele só foi capaz de se tornar um herói da fé, porque Deus ordenou, porque Deus chamou, porque Deus convocou que ele saísse da terra e da sua parentela e da casa do seu pai. Ora, disse o Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. A ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, sê tu uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos que isso aqui foi cumprido na ceia que nós vamos celebrar. Mas aqui também é o plano que Deus tem para Israel. O plano não é fazer de Israel um povinho fechado, aquela panelinha que não se misturasse com ninguém. Através de Abraão e a sua descendência crescendo, é um povo
que através do relacionamento deles com Deus, iriam atrair outros povos. Isso aconteceu. Algumas pessoas foram se tornando, né, judeus ao longo do tempo. Mas eles falharam como nação em relação a isso. Um princípio bíblico muito importante. Por não existir nenhum ser humano com qualidades ou qualificações próprias para se relacionar com Deus, ele convoca idólatras, os capacitando a deixar a idolatria e ter uma vida com o desejo de conhecê-lo como Deus verdadeiro e aprender a obedecê-lo. Isso é um princípio. Antigo Testamento, Novo Testamento, é um princípio para todas as pessoas, em todas as épocas e em toda a cultura. E foi exatamente o que aconteceu conosco. Abraão foi convocado de forma irresistível por Deus, quando ele ainda era devotado a falsos deuses e quando ele era, então, consequentemente, inimigo de Deus. Abraão era exatamente como cada um de nós, ele não tinha nada de especial. Quando Deus olhava para Abraão e quando ele olhava para nós, lá antes da conversão, Deus tinha vontade de enfiar o dedo na goela e vomitar. Mas ainda assim, Deus decidiu amar Abraão, como Deus decidiu nos amar e nos arrastou para ele, nos chamou. É muito interessante, irmãos, princípios bíblicos de interpretação das Escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você lê apenas o texto de Gênesis, você tem uma informação. Mas Deus vai revelando progressivamente o que aconteceu no passado, né? Então você vê, por exemplo, em Atos, uma outra informação que contribui para conhecermos melhor como é que foi o chamado de Abraão e outros textos que eu vou apresentar para vocês. Então Josué disse assim, né? O Senhor Deus, antigamente vossos pais repetiu, né, tal, habitavam do além do Eufrates, serviram a outros deuses, eu, porém, tomei Abraão. Então guarda essa informação aí. O outro texto que trata sobre essa convocação é Atos capítulo 7, versículos 2 a 4. Lembra? Estevão pregando para o povo de Israel, né? Líderes religiosos lá, Paulo estava lá, enquanto Estevão estava pregando, eles estavam morrendo de raiva, apedrejaram Estevão por causa disso, né? Mas Estevão aqui, cheio do Espírito Santo. Então agora quem estava falando não era mais Estevão, era o Espírito Santo falando do que aconteceu, né, na chamada de Abraão, e trouxe mais informação. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Porque às vezes perguntam, mas como é que Abraão sabia que era Deus? Como é que foi? A gente não tem essa informação lá em Gênesis, mas agora tem. Ele apareceu para Abraão. Irmãos, essa aparição é uma aparição irresistível. Abraão tinha certeza que era Deus. E que não era o Deus que ele adorava antes. Apareceu a Abraão, vosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que te mostrarei. E assim por diante. Tanto em Gênesis, lá no hebraico, quanto em Atos aqui, que é grego, o sai é uma ordem, é um imperativo. Não é negociação, entende? Não é um convite. Convite pode ser recusado. Aqui não podia ser recusado. É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, apareceu para Abraão. Então eu fico imaginando, né, como foi a aparição e o que aconteceu com Abraão. Ele ficou, né? Mas ele tinha certeza que era Deus e era uma convocação. E o tempo verbal enfatiza que era uma ordem que precisava ser obedecida de forma rápida. Faz isso logo, não é? Assim como Abraão, nós, pelo fato de nascermos inimigos de Deus, então nós já nascemos rebeldes contra Deus. Todo ser humano nasce rebelde, não quer Deus, ok? É Deus que toma a iniciativa de nos tirar da idolatria e nos tornar seus adoradores.
Efésios, ele, Deus, nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós servíamos antes, consciente ou inconscientemente, como Abrão, nós servíamos o príncipe da potestade do ar. Éramos adoradores de Satanás. E Deus nos tirou de lá. Olha o privilégio. Olha o que Deus fez na sua vida, na minha vida. Entende? Isso é um milagre de Deus. A aparição para nós foi através do Espírito Santo, né? Fazendo com que a gente olhasse para a Bíblia e para aqueles textos. Isso é para mim. Né? Ela é individual. E Deus não quer que a gente se esqueça disso. Ele não quer que nós nos esqueçamos que a gente já foi morto, que a gente foi idólatra, que a gente servia a Satanás. Ele não quer que nós nos esqueçamos disso. Porque quando a gente começa a esquecer disso, a gente começa a achar que Deus não fez mais do que obrigação. Nós começamos a achar que nós estamos aqui fazendo alguma coisa para Deus que Ele precisa. Deus não precisa da nossa adoração. É nós que precisamos. Entende? Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então existe um espírito maligno controlando essas pessoas, que também nos controlavam e que Deus nos libertou. Entre os quais também todos nós andávamos outrora. Ele enfatiza isso. Não é? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Filhos do diabo, que merece o inferno como ele merece, como também os demais. Então, da mesma forma que Deus tomou Abraão, Deus também nos tirou da idolatria. Irmãos, é muito importante, vou repetir, que nós nos lembremos do que nós éramos. Entende? Parece que quando a gente serve ao Senhor, né? Parece que a gente fez grande coisa. Não fez não, meu irmão. Você só fez o que fez. Eu só fiz o que fiz de bom, porque Deus trabalhou e continua trabalhando na minha vida. Se Ele me deixar um segundo sequer dentro da minha própria vontade, não controlando a minha vontade, eu sei o que eu sou capaz de fazer. A iniciativa de arrancar Abrão da idolatria foi de Deus. Essa palavra tomei é uma figura de linguagem que pegou pela mão. É como se você pega o seu filhinho que quer ir para o lado de lá, e você fala, filho, não, é para cá. E você pega na mão dele, e você sabe, né? Para medir força com seu filhinho pequenininho, você simplesmente arrasta ele. Essa é a ideia, né? Eu que peguei ele, trouxe ele embora. Eu que tirei ele daquela nojeira da idolatria. Neemias dá um outro detalhe, que não está nem em Josué, né? E não está nem em Gênesis. Esse texto de Neemias é muito joia. Ok? Tu és o Senhor, o Deus que elegeste. Eleição está no Antigo Testamento, não é só no Novo Testamento. Que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe pusesse o nome de Abraão, porque antes era Abrão e agora se tornou Abraão. E essa palavra significa só isso mesmo, né? Ele simplesmente escolheu, isso é, eu decidi por ele. É isso. Como nós. Abraão não tinha nada, não queria sair da terra dele. Deus falou, tu vai sair. Entende? Porque eu estou te chamando. Não é? É por isso que a gente luta contra o pecado hoje, porque tem pecado que a gente quer voltar a continuar a pecar. E Deus fala, não. E quando peca vem a culpa, por quê? Porque Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu para sermos vencedores como Abraão foi. Irmãos, Abraão só foi um herói da fé, não porque buscou a Deus. Antigo e Novo Testamento afirmam que não há quem busque a Deus. Mas Deus o buscou, Deus o escolheu. Não porque tinha algo de bom nele, mas porque Deus estava colocando em ação o seu grande plano de redenção, que incluía Abraão, incluiu nós também.
Você consegue agora estar aqui com alegria e falar, não, Deus merece, não merece que eu esteja só aqui, né? Mereça que eu viva por Ele e que eu morra por Ele, se for necessário. Porque Ele fez isso por nós. Se eu pudesse lembrar disso diante de cada tentação, eu seria um homem bem melhor do que eu sou hoje. Cada segundo, se você conseguisse lembrar disso, não é? Não somente a iniciativa foi de Deus, de tirá-lo, mas toda a carreira de Abraão, na fé, foi conduzida e assegurada pelo próprio Deus. Eu tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Irmãos, ele fez com que Abraão percorresse. Ele carregou Abraão naquele tempo todo. Ele andou com Abraão lado a lado o tempo todo. Entende? Não foi só naquele momento pontual. Agora foi um caminhar juntos. Né? E nós sabemos, né? Até nas besteiras que Abraão fez, Deus estava lá, e Deus cuidou, e Deus consertou. Né? Do mesmo jeito que Ele faz com a nossa vida. Né? Continuou guiando, continuou dirigindo, continuou sendo aquele soberano. Né? Fazendo com que Abraão tivesse experiências positivas e negativas para aprender a depender de Deus. Para ele reconhecer que se Deus não continuar comigo, eu só vou fazer bobagem. Como nós. Por isso que nós precisamos continuar andando com Deus. Irmãos, somente Deus pode tornar um idólatra, ser uma pessoa fiel e ser um dos seus, entre aspas, heróis. Então, até ser um herói de Deus, no final de tudo, a glória vai ser de Deus. No final de tudo, depois de desfrutarmos dos galardões, vai chegar o momento, lá, ó, veja como o Novo Testamento combina com o Antigo, né? Nós vamos, em determinado momento, aquela coroa as coroas que nós recebemos de galardão, nós vamos depositar aos pés de Cristo. Só foi possível por causa disso que nós vamos celebrar daqui a pouco. Se não, estaremos lá no inferno, junto com o inimigo. Assim como Deus fez com Abraão, a nossa salvação é resultado da ação irresistível de Deus, nos capacitando a andar com Ele pela fé e possibilitando que sejamos heróis. Ele vos deu vida. Eu já li sobre isso. Ele é que nos deu essa vida. Assim como Deus teve iniciativa, né, de tirar Abraão, também Ele nos salvou, Ele também nos capacitou. Eu costumo dizer que a eleição é como se nós fôssemos também energizados pelo poder de Deus. Né? Quem já fez aquela experiência, né, de pegar o imã e você põe lá na agulha, né? E a agulha, ela não tem magnetismo nenhum, mas você esfrega, aí depois você tira, durante um tempo ela fica magnetizada. Então, quanto mais ela ficar com o imã, mais magnetizado está. Quanto mais estivermos obedecendo a Deus, seguindo as instruções de Deus, né, mais de Deus ou mais parecido com Deus nós vamos ser. E quando nós nos desligarmos disso, nós vamos voltar a ser como os incrédulos. Por isso que nós precisamos andar com Ele. Por isso que cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento com Deus. Não é? Idolatria era a condição espiritual de Abraão e seus familiares antes de conhecer o verdadeiro Deus. Assim como nós éramos idólatras antes de reconhecer nossos pecados e Jesus como Salvador. Abraão entrou na lista de heróis. Então nós podemos entrar também. Isso te anima? Você quer isso? Assim como Deus fez com Abraão, também com Josué, Deus nos confronta e nos estimula a sermos fiéis a Ele, nos lembrando que Ele nos tirou da idolatria para nos tornarmos seguidores de Jesus, que luta e vence a velha natureza, vence o mundo e vence Satanás. É para isso que você foi eleito. É para isso que nós fomos eleitos, irmãos.
Temos que acreditar nisso. E isso deve ser o nosso maior desejo, maior que qualquer outro. E esse desejo não acontece naturalmente, entre aspas, porque nós temos dentro de nós ainda a velha natureza que quer voltar para o outro lado. Deus está fazendo a parte dele, mas existe uma responsabilidade que é nossa. E essa responsabilidade começa desejando. E você tem que treinar o seu interior a desejar isso. Você tem que falar para você mesmo. Se não fizermos isso, nós vamos provavelmente terminar a carreira como Salomão. E tem gente que duvida se Salomão foi salvo de verdade ou não. Eu nem quero entrar nesse mérito, tá bom? Não hoje, pelo menos. Assim como Deus fez com Abraão e a Josué, Deus nos confronta e nos estimula a sermos fiéis a Ele, através de uma autoanálise quanto à possibilidade de estarmos sendo idólatras, mesmo sendo filhos de Deus. Qual foi a ordem que Deus deu para o povo através de Josué? Deitar fora os vossos ídolos. E Josué no fim fala o quê? Eu e a minha casa vamos continuar servindo a Deus. Nós temos que lembrar isso o tempo todo. Será que existem áreas? E falar, Deus, eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. E eu vou fazer o meu papel. Vou cumprir a minha responsabilidade em relação a isso. E Deus quer que você faça isso. Para ser um herói da fé, precisamos reafirmar nosso compromisso de lealdade a Deus a cada dia, de forma verbal e através das nossas decisões, diante das circunstâncias e tentações. De novo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vamos trabalhar duro em relação a isso. Vamos verificar se tem ídolos e vamos dar um bico desses ídolos, chutar eles para fora da nossa vida. Para ser o herói da fé, precisamos nos estimular mutuamente, uns aos outros. Igreja é isso. Para nos despojar das ações que praticávamos quando éramos idólatras e nos revestir de ações coerentes com o chamado que recebemos de Deus. Efésios 4, 22. No sentido que, quanto ao trato passado, Deus quer que a gente se lembre do passado, para ver se a gente está vivendo do mesmo jeito. Não é? Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. É isso que nós temos que fazer. Então, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E temos que lembrar dessas verdades. Graças à morte, graças à ressurreição de Jesus Cristo, nós temos poder para lutar e vencer o pecado. E cadê o Rogério? Eu fui pontual, terminei 1 minuto antes. Está ali, ô Rogério! O Rogério vai nos dirigir, nos preparando para celebrar a ceia. Obrigado, meu querido, por me ajudar com isso, viu?